vou liberar. Humanismo e velhas tradições, no frescor da vida quero estar. Invocando agora, ó Senhor Jesus, meu espírito assim vou liberar. Liberar, liberar. Quero meu espírito liberar. Invocando agora, ó Senhor Jesus, meu espírito assim vou liberar. Ó Senhor Jesus, amém, aleluia. 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 Ó Senhor Jesus. Já prontos para batalhar, para expulsar a Satanás e o ser, do lado do Senhor lutar, para a vitória eu sonho ter, amém. O sangue vamos aplicar, o testemunho, a palavra ter, e nossa vida não amar, fortalecidos no Senhor. E na força do seu poder, como é que é? Na força do seu poder, cheios de moral, desanimar de amar, não é sentinela, cheios de moral, desanimar de amar. Senhor Jesus, é Cristo, seguimos os seus passos, nenhum inimigo nos resistirá. O nosso general é Cristo, seguimos os seus passos, nenhum inimigo nos resistirá. Senhor Jesus, o Senhor marchamos sim, o seu exército poderoso é, sua glória será vista em toda a terra. Vamos cantar o quê? O canto da vitória, glória a Deus. Vencemos a batalha, toda arma contra nós perecerá. Senhor Jesus, o nosso general é Cristo, seguimos os seus passos, nenhum inimigo nos resistirá. Oh, glória! O nosso general é Cristo, seguimos os seus passos, nenhum inimigo nos resistirá. Aleluia! Senhor Jesus! Senhor Jesus! Levantar! Emenda! Levantar! Amém! Levantar! Olha bem nas cabeças, levantai-vos a portais eternas, para que entre o rei da glória. Quem é o rei da glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso na batalha. Levantai, ó portas, vossas cabeças, levantai-vos a portais eternas, para que entre o rei da glória. Quem é o rei da glória? O Senhor dos exércitos. Quem é o rei da glória? Senhor, Jesus,
levantai a ponta nossas cabeças, levantai essa ponta, para que o rei da glória, quem é o rei da glória, o Senhor forte, poderoso, Senhor, poderoso na batalha, levantai a ponta nossas cabeças, levantai os portais eternos, para que entre o rei da glória, quem é o rei da glória, o Senhor dos exércitos, ele é o rei da glória, lá 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 lá, ei, lá 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 lá, Senhor, lá 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 lá, Jesus, lá 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 lá, Jesus é o rei, é o nosso rei, 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 Jesus é o rei, é o nosso rei. Solta o pino da granada com portão, solta o pino da granada com portão, solta a cancha, abre a jaula e solta o leão, solta o pino da granada com portão. Não é mais da maneira convencional, não é mais da maneira convencional. Joga a caixa, abre a jaula e solta o leão. Não é mais da maneira convencional. Aqui tem um bando de louco, louco por ti, Jesus, desesperados por sua volta. Aqui tem um bando de louco, louco por ti, Jesus, desesperados por sua volta. Aqui tem um bando de louco, louco por ti, Jesus, desesperados por sua volta. Estamos decididos a lutar. Vamos recuar, não, sempre avançar, sim, até a sua meta alcançar. Somos para Cristo e seu reino. Estamos decididos a lutar. Vamos recuar, não, sempre avançar, sim, até a sua meta alcançar. O Senhor já nos preparou, amém. O Senhor nos expôs, seu evangelho assim, verdadeiro confins, é o reino superior. O Senhor está chamando, está a grande seu querer executar. Não pode nosso ser, querer saber, é grande a terra, a conquistar. Somos para Cristo o seu reino, decididos a lutar. Vamos recuar, não, sempre avançar, sim, até a sua meta alcançar. Até a sua meta. Somos para Cristo o seu reino, somos decididos a lutar. Vamos recuar, não, sempre avançar, sim, até a sua meta alcançar. Até a sua meta alcançar. Nos leva a te seguir. Pegar o eu e sempre prosseguir. Pegar o eu e sempre prosseguir. A nossa cruz tomar. Mas jamais voltar. Queremos o Espírito. O Espírito vir. A igreja é tal viver. A igreja é tal viver. É para a sua vida em nós crescer. Nos aperfeiçoar. Havendo nos levar. Cristo Rei. Cristo da região. Somos para Cristo e seu reino. Vamos decididos a lutar. Vamos recuar, não, sempre avançar, sim, até a sua meta alcançar. Até a sua meta, até a sua meta alcançar. Somos para Cristo e seu reino. Decididos a lutar. Vamos recuar, não, sempre
sempre avançar, sim, até a sua meta alcançar, até a sua meta alcançar, até a sua meta alcançar. Aleluia, aleluia, aleluia. Amém, Senhor Jesus. Amém. Amém, aleluia. Senhor Jesus. Oh, Senhor Jesus. Oh, Senhor Jesus. Amém, glória a Deus. Aleluia. Somos para Cristo e o seu reino. Estamos decididos a lutar. Amém. Vamos recuar. Não! Vamos recuar? Não! Vamos recuar? Não! Sempre avançar. Amém! Sempre avançar. Amém. Somos os imparáveis. Amém! Aleluia! Amém! Porque nós estamos seguindo o Cordeiro. Amém! A palavra profética tem nos levado a seguir o Cordeiro de perto. Amém. Louvado seja o Senhor. Amém. Amém, amados irmãos. Irmão Pedro já está na sala. Amém, aleluia. Senhor Jesus, estamos em mais uma live aqui do PAC com todos os comportores do Brasil e também do exterior. Aleluia. Amém. Irmão André, irmão Ami, já está aí na sala. Amém, irmão André, irmão Ami. Jesus é o Senhor. Amém, Jones, eu estou aqui, ó. Amém, aleluia. Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Irmãos, nós estamos, a cada dia que passa, nós estamos vendo cada vez mais de perto o Espírito confirmando a palavra profética. Amém. Amém. A cada mensagem que o Senhor tem falado com a sua igreja, nós estamos recebendo a confirmação de Deus, a sua palavra. Amém. Sempre que Deus usa o seu profeta, ele se responsabiliza em fazer com que esta palavra seja cumprida. Louvado seja Deus. Amém. E nós estamos em uma guerra. Amém. O Senhor tem usado a boca do irmão Pedro para nos despertar. A igreja precisa estar em um estado de alerta. Amém. Em um estado de luta. Amém. De guerra, de batalha. Amém. E a nossa luta não é contra os principados e potestades, e sim contra. A nossa luta não é contra carne e sangue. Amém. E sim contra os principados e potestades. Amém. Amém. Por isso o Senhor nos deu ferramentas poderosas. Amém. E o Senhor tem turbinado essas ferramentas. Amém. Para que se cumpra a promessa que o Pai deu para o Filho. Amém. O Pai prometeu para o Filho lhe dar um exército. Amém. Um exército de jovens santos. Amém. Aleluia. Amém. E para que serve um exército? Para lutar. Para que serve? Qual é a função de um exército? É para ir para a beira da praia, tomar água de coco? Não! Senhor Jesus, amém. Um exército é para lutar. Amém! Lutar pela causa do Pai. Amém! Louvado seja o Senhor, que o Senhor está formando este exército. Amém! Aleluia! Amém. Irmão Pedro tem falado sobre Salmos 12, né? Onde os príncipes, os reis dessa terra, Salmos 2, o versículo 2, né? Os reis da terra se levantam
e os príncipes juntos conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido. Então, nós vemos que há um plano maligno, há algo por parte do inimigo de Deus, né? Criou um sistema para poder impedir que o homem tenha acesso ao governo de Deus. E Deus já estabeleceu o seu rei. Amém. Aleluia. Amém. Versículo 6 diz assim: eu tenho estabelecido o meu rei Amém. sobre Sião. Amém. Eu tenho estabelecido o meu rei sobre Sião. Amém. Aleluia. Amém. Então, irmãos, graças a Deus pela direção da palavra profética, que está nos levando a enxergar cada vez mais de perto essa guerra que a igreja está lutando, né? E o objetivo final é a edificação da igreja. Amém. Senhor Jesus. Amém. Não é uma guerra sem causa. Nós temos uma causa. Amém. Que é edificar a igreja. Amém. Então, louvado seja o Senhor. Estou vendo que o irmão Pedro já está aí na sala. Amém, irmão Pedro? Amém. Pode falar, pode continuar, isso mesmo. Amém. Glória a Deus. Irmãos, eu estou assim de social hoje, de gravata, é porque logo mais nós vamos ter um casamento aqui no SEAP. Amém. Hoje é o casamento do Vitor e a Ana Paula. O Vitor, um dos coordenadores aqui do PAC, está casando hoje, né? Amém. Para dar testemunho de Cristo e a igreja. Amém. Aleluia, estamos muito felizes, alegres, né? Louvado seja o Senhor. Irmãos, a comportagem dinâmica, ela é uma ferramenta que Deus quer usar em toda a terra habitada. Eu posso orar por você e a comportagem dinâmica, ela é para toda a terra. Amém. Não existe um lugar aonde eu posso orar por você e a comportagem dinâmica não possa ser praticada. Amém. Graças a Deus, o Senhor está rompendo barreiras. Amém. Ali no Equador já está se desenvolvendo um trabalho de comportagem dinâmica, já tem uma equipe que estão ali atuando, já tem também um planejamento para o SEAP lá no Equador. Amém. Aleluia! Na Europa, o Senhor também está entrando. Amém. Também tem uma equipe que está fazendo um bom trabalho lá na Europa e esse final de semana está indo um reforço. Amém. Ó Senhor Jesus! Amém. Glória a Deus, né? O João e a Jamile passaram, né, um mês aqui no PAC. Eles são pioneiros, né, dessa ferramenta e veio aqui turbinar Amém. seu espírito, sua alma, seu corpo para poder fazer parte dessa equipe ali na Europa. Amém. Também, irmãos, em Manaus, né, o SEAP em Manaus está funcionando. Já temos equipes, né, de comportores dinâmicos também ali em Manaus. Amém. Senhor Jesus! Amém. Hoje, uma das irmãs ali de Manaus também vai poder dar testemunho. Louvado seja o Senhor. Amém. Então, o Espírito não para, irmãos. Amém. Também amanhã estou indo para a Bahia, ficar uma semana ali em Salvador, para fazer um aperfeiçoamento com a igreja em Salvador. Amém. Posso orar por você, comportagem dinâmica, Amém. rede de cuidado. Amém. Semana passada tivemos a conferência lá em Salvador com o irmão Pedro. O Espírito falou de uma maneira muito forte e nós cremos que as bênçãos virão. Amém. Louvado seja o Senhor. Irmãos, também essa semana teve no PAC a equipe de comportores de Cambé, eles vão compartilhar. E também nós temos um casal da Argentina, irmão Kiko. Amém.
passou essa semana lá no PAC. Louvado seja o Senhor. Amém. Eu quero convidar o irmão Berna, Luiz Berna, do Equador, para fazer uma oração. Amém? Amém. Aleluia. Amém, Luiz? Amém, amém, aleluya. Señor Jesús, aleluya. Señor, te damos gracias. Gracias por el momento que estamos viviendo. Amém. Gracias Amén. por hacernos nacer en este tiempo, Señor. Estamos muy Amén. agradecidos contigo. Gracias Amén. por servirte, por darnos el privilegio, la honra de cooperar en esta última hora, en este último Amén. tramo Amén. de la historia de la humanidad. Señor, te damos Amén. gracias por Betania. Gracias por la Amén. alegría, por el gozo que hay aquí, Señor. Por el disfrute Amén. que nos has dado. Qué honra, Amén. Señor, poder servirte en ese privilegio como colportores dinámicos, llevando Amén. ese producto, el mejor producto Amén. que existe en Amén. esta tierra, Señor. Te agradecemos, Señor, por esa gran oportunidad de poder participar, Amén. de ser parte de lo que tú estás haciendo. Gracias por tu Amén. amor profético, Señor. Esa mañana te Amén. pedimos que seas abundante. Háblanos, Amén. Señor. Queremos ser sencillos. Queremos ser obedientes. Oh, Señor Amén. Jesús, queremos ser humildes Amén. para recibir tu palabra. Señor, mira Amén. este gran ejército en toda la Amén. tierra. Este Amén. ejército de siervos tuyos y derrama, Amén. Señor, esa unción, ese aceite abundantemente Amén. esta mañana. Háblanos, Amén. Señor. Oh, Amén. Señor Jesús. Amén. Oh, Señor Jesús. Oh, Senhor Jesus! Aleluia! Aleluia. Glória a Deus! Amém, meus irmãos? Nós queremos iniciar hoje os testemunhos com um testemunho vivo. Amém. É aqui, Danilo. Aleluia. Amém. Amém. Senhor Jesus está aqui conosco no CEAP, o irmão Danilo. Amém. Não sei se os irmãos lembram, acho que há 3 semanas, né, ou 4 semanas, foi dado o testemunho do Danilo na live. O irmão Pedro, né, compartilhou sobre esse testemunho e, graças ao Senhor, o Danilo se encontra aqui no CEAP. Amém. Senhor Jesus! Amém. E gostaria que o Danilo pudesse dar o seu testemunho, né? Amém. Ó Senhor Jesus. Ó, um bom dia para todos os irmãos. Amém. Irmão Pedro. Bom, irmãos, na ocasião em que o Senhor me chamou, eu estava completamente perdido no mundo, né? Eu estava muito triste com a minha própria situação, com a minha própria condição naquele momento, né? Eu me sentia muito insatisfeito comigo mesmo, eu me sentia humilhado, né? Por tudo que estava acontecendo comigo e eu vinha vivendo aquilo. Eu estava muito angustiado mesmo. Eu estava à beira de uma depressão, eu posso afirmar dessa forma a vocês, porque eu realmente estava sofrendo muito, passando por um momento muito difícil no qual eu não conseguia enxergar, né, uma situação melhor, não conseguia encontrar um caminho, não conseguia sentir paz dentro de mim, eu não conseguia dormir, né? E isso estava me consumindo, aos poucos estava me matando, né? E um dia eu fui almoçar no shopping de Itaquera, em São Paulo, e eu estava na praça de alimentação, acompanhado de uma pessoa, e eu discutia, né, entre a refeição ali que a gente estava fazendo, a situação que eu estava vivendo.
Eu estava discutindo essa situação com essa pessoa, né? E, para ser bem sincero, aquela refeição não estava me trazendo nenhum prazer, né? Nem as refeições que eu fazia me davam prazer. E num devido momento ali daquela conversa, daquela discussão, ali entre todas as pessoas do shopping, na praça de alimentação, eu clamei a Deus, né? Em voz alta, né? Com o coração. As pessoas que estavam ao redor ali até olharam para mim, né? Acho que com um ar de espanto. Mas eu clamei a Deus, eu falei, Senhor, eu não estou aguentando mais, porque o Senhor não envia alguém aqui para me ajudar, para estender a mão para mim, para me ajudar a levantar desse lugar onde eu mesmo me coloquei, na onde eu cheguei, esse fundo de poço. Essas foram as minhas palavras para Deus naquele momento, né? E 3 minutos após, 3 minutos depois que eu falei isso, Amém. Senhor Jesus. Senhor Jesus. 3 minutos após eu ter dito essas palavras, o Robson parou do lado da mesa onde a gente estava, olhou para a gente e pediu para orar por nós. Amém. 3 minutos após eu clamar a Deus com o coração, o Senhor me atendeu. Foi uma coisa sobrenatural, foi espontânea demais. Amém. Aleluia. Aleluia. Senhor Foi Jesus. realmente muito forte, sobrenatural. E naquele momento eu já fiquei muito espantado, porque eu havia acabado de falar com Deus e imediatamente o Senhor mandou um servo dele ali do meu lado para orar por nós. Amém. Foi então que, né, ele pediu para mim, eu permiti, ele sentou na nossa mesa, muita educação, né? E com esse olhar, né, que somente quem está em Cristo tem. Na hora, eu já percebi que realmente era algo de Deus. Amém. E deixei o irmão orar pela gente, ele pediu, né, e nos perguntou qual eram as áreas que a gente precisava, e eu disse a ele, né, as áreas que a gente estava sofrendo. Ele orou pela gente, me apresentou também os livros, né, que é o kit. Eu fiquei, né, com os kits, comprei os kits, e depois daí, o Robson, ele indagou algumas palavras, né, que no momento ele disse para mim assim, ele falou, olha, Danilo, eu senti no meu coração de te fazer um convite. Eu quero te convidar para você vir fazer parte do CEAP, para que você possa ser um missionário assim como eu sou hoje. Amém. E ele pegou o contato, né, pegou meu número de telefone, a gente continuou se falando. Imediatamente ele passou meu telefone para o irmão Jones, o irmão Jones entrou em contato comigo, também me fortaleceu também numa breve comunhão que a gente teve. E depois disso, eu não entrei mais em contato com os irmãos, mas aí a minha consciência começou a me ferir, né, porque eu havia pedido para Deus o socorro, e Amém. O Senhor mandou ele para mim, mas eu não tive, né, naquele momento, a atitude que eu deveria ter. Mas após isso acontecer, né, a minha consciência me ferindo, Deus tocando no meu coração, entrei em contato com os irmãos novamente e disse a eles que eu gostaria de conhecer o CEAP, que eu queria vir para cá. Imediatamente, o cuidado dos irmãos foi algo também que me surpreendeu muito, bastante, né, assim, porque sem me conhecer... Amém. Sem me conhecer, sem saber quem eu era ou o que eu já tinha feito, os irmãos cuidaram de mim com muito amor, com muita atenção, realmente, como se fosse mesmo Deus ali
né, me segurando nos braços, né, me confortando, né, foram comigo, né, ao local onde eu morava para buscar as minhas coisas, não me deixaram em nenhum momento sozinho. Amém. Né, eu acho que isso foi muito importante. Amém. Eu fiquei impressionado, né? Me convidaram para almoçar com eles, né? Eu lembro que o Vitor, né, que foi me encontrar, esse irmão, ele disse para mim, olha, é um privilégio, Danilo, que você venha almoçar com a gente, é um privilégio poder pagar o seu almoço. E o cuidado deles foi impressionante, e hoje eu estou aqui, graças a Deus. Amém. Eu fiz desse lugar aqui, realmente, a minha casa. Amém. Eu estou aqui, eu quero prosseguir, eu quero continuar. Amém. Eu quero crescer com os irmãos. Amém. Quero ser um só com todos vocês. Amém. Eu estou aqui para o que der e vier. Amém. Se vocês precisarem de mim, eu estou aqui para ajudar. Amém. Ó Senhor Jesus. Amém. Esse é o meu testemunho. Espero que possa alcançar, né, ao coração de muitas pessoas, que venha fazer uma grande diferença, né, gente? Porque eu realmente estava perdido, né? Os ouvidos do Senhor não estão agravados, né? Para que não possa nos ouvir. Amém. E nem a sua mão encolhida, para que não possa nos ajudar. Amém. Então, eu creio muito na palavra do Senhor. Amém. Creio no propósito que Deus tem, na edificação da sua igreja, Amém. no descanso que Deus precisa. Amém. E a gente vai chegar lá. Amém. É só a gente se unir. Amém. Né? Somos muitos fortes. Que Deus abençoe a todos. Muito obrigado pela oportunidade. Amém. Amém, amém, irmãos. Realmente nos emociona ver, amém, a ação do Espírito. Amém. Palavra profética é a palavra de Deus. Amém. Amém. Deus confirma a sua palavra. A gente poder ter a chance, né, de poder conhecer o Danilo e ver o resultado daquilo que Deus está falando, irmãos. Precisamos ser simples e obedientes à palavra do Senhor. Amém. Como o Danilo tem milhares de pessoas, irmãos. O Espírito quer encontrar. Amém. Confesso aos irmãos que eu não consigo mais falar. É maravilhoso, né? Estamos em Betânia. Amém. Esse é o ambiente de Betânia. Amém. Quero, né, passar a palavra para o irmão Pedro, pedir perdão para os irmãos que nós tínhamos escalado para compartilhar. Nós queremos ouvir, dar mais tempo para a palavra profética. Nós temos um casamento agora há pouco, né? Precisamos, não podemos delongar muito, né? E depois que o irmão Pedro compartilhar, nós queremos orar pelo João e a Jamile, né, que estão indo para a Europa, né, para Portugal, também cumprir essa missão. Né? Amém, Senhor Jesus. Amém. Né? Antes do irmão Pedro, né, compartilhar, queria pedir para o irmão Pedro fazer uma oração pelo Danilo. Amém? Sim, Danilo, o seu testemunho veio a nos fortalecer muito de que realmente Deus nos incumbiu de procurar e achar pessoas como você que estão pedindo socorro a Deus e que Deus tenha preparado desde a fundação do mundo para que pessoas como você venha se juntar a nós. Amém. Também salvar outras pessoas Amém. e trazer materiais para edificação
da sua igreja. Nós só temos a louvar o Senhor pelo privilégio, pela honra de Ele ter nos escolhido, nos eleito para participarmos desse momento tão importante da conclusão da era da igreja. Então, o Senhor, em todas as eras, como nós falamos na parábola dos trabalhadores da vinha, Deus, então, de 3 em 3 horas, ele chamou os servos para trabalhar na vinha. E agora, ele nos chamou como os trabalhadores da última hora, como se fora, né, trabalhadores que Deus não iria contar convencionalmente, mas para poder concluir esta era, a era da igreja, e Deus veio, pela misericórdia, nos chamar. Nós não encaixaríamos no modelo convencional da igreja. Nós não nos encaixaríamos na maneira tradicional. E o Senhor perguntou para esses trabalhadores da última hora, que não tinha mais chance de serem chamados. Por quê? Porque ele chamou na hora 0, ele chamou outros na hora 3ª, ele chamou mais alguns na hora 6ª, e o último turno seria os trabalhadores da hora 9ª, porque na hora 12ª iria encerrar esta era da igreja. Mas Deus viu que não iria conseguir encerrar esta era. Deus, então, procurou uns que talvez não seriam chamados de uma maneira convencional. Ele perguntou: vocês que estão fazendo desocupados o dia todo? Venha para a minha vinha. Quer dizer, o Senhor, pela sua grande misericórdia, nos achou desocupados e ele nos chamou para fazer a tarefa de concluir a era da igreja. Amém. O Senhor chamou os primeiros trabalhadores, que são os trabalhadores que precisavam de uma característica muito forte para, no meio daquela oposição dos judeus, dos líderes judeus que acabaram de crucificar Jesus, e terem a ousadia e a intrepidez para saírem a pregar evangelho arriscando seus próprios pescoços. Assim foram os trabalhadores da primeira hora, liderados por Pedro e João. Então, os trabalhadores da primeira hora precisavam desse ímpeto, precisavam dessa intrepidez, precisavam dessa maneira tempestuosa, forte, para ir contra tudo e contra todos, para apresentar o Evangelho de Deus, para mostrar que aquele Jesus que eles haviam crucificado, ele ressuscitou, da qual todos eles eram testemunhas oculares. E esse Jesus que eles crucificaram, Deus o fez Senhor e Cristo. A esse Jesus que os construtores rejeitaram, Deus o fez a pedra angular para a edificação da igreja. A partir daí, seguiram outros séculos. O Senhor foi chamando trabalhadores, cada um na sua condição, na sua situação, tinham suas características, porque a igreja, a partir do 2º século, havia se degradado. A disputa pela posição, disputa pelo poder, pelos privilégios, começaram a acontecer na igreja mesmo. E a coisa foi piorando, né? Na igreja, na situação da igreja em Tiatira. A igreja chegou no fundo do poço. Mas, graças a Deus, o Senhor usou alguns para iniciar a reforma, iniciar a restauração. Então, ali, muitos
muitas vidas foram sacrificadas, né? E começou a reforma. Só que a reforma não conseguiu restaurar tudo. Trouxe muitos vícios ainda da igreja em Tiatira. Deus, então, procura restaurar a igreja em Filadélfia. E começa a esboçar alguma reação lá no final dos anos 1700. E depois, nos anos 1800. E quando chega no século 20, 1900 e pouco, o Senhor levanta, então, Watchman Nee, o Idrisi, para trazer a visão da igreja, e nós recebemos essa ajuda. Só que não podia parar por aí. Graças a Deus, do século 20 para 21, o Senhor usou o irmão Dong aqui no Brasil para nos preparar para essa arrancada final, esse sprint final. Nós estamos no final dos tempos. Então, se nós continuarmos nessa troada do ritmo dos trabalhadores convencionais e tradicionais que fizeram, cada um, na sua época, o trabalho de Deus. Todavia, para fechar essa era, Deus precisa de trabalhadores com outras características. É isso que eu quero dizer para vocês. Que características Deus precisa para fechamento dessa era? Deus precisa concluir a sua vontade. Deus precisa edificar a sua igreja. É fácil falar em edificar a sua igreja, mas não é fácil na prática, porque nós somos indivíduos que, na queda do homem, fomos todos contaminados, né? O homem se tornou carnal, e o homem vive pela carne, e o homem é um velho homem, vive pelo velho homem. Então, um bom fruto não pode gerar daí. Aí vem toda a nossa dificuldade de relacionamento. Por isso é tão difícil até de manter um casamento, porque cada um de nós, se tornou uma criatura de difícil relacionamento, por causa da queda do homem, porque nós vivemos pela carne e nós vivemos no velho homem. Mas, graças a Deus, então, através da morte e ressurreição de Cristo, ele nos fez participar, nos identificar, nos unir à morte de Cristo no momento em que nós cremos em Jesus, e nós nos identificamos na ressurreição de Jesus, e pela ressurreição nós não precisamos mais estar escravizados, presos a viver na carne como antes, a viver no velho homem como antes. Agora nós podemos viver no novo homem. Nós podemos viver pelo Espírito, não mais pela carne. Porque na carne, né, Colossenses 3 mostra, na carne tem todo tipo de obras, né, que Gálatas também fala, né, que é a prostituição, né, a idolatria, também todas essas imoralidades, e sem falar na dificuldade de relacionamento com outros seres humanos, que nós somos homens egoístas, nós passamos a gerar dentro de nós muitas inimizades, contendas, dissensões, invejas, né, ciúmes, tudo isso, né, faz com que o homem seja de difícil, né, relacionamento, portanto, não haveria a edificação da igreja se nós continuarmos a viver pelo velho homem, pela carne. Mas, graças a Deus, irmãos, nesse final dos tempos, Deus está levantando um grupo de pessoas, não mais dispostas a sair da caixa, dispostas a não viver de uma maneira convencional e tradicional, porque primeiro reconhecemos que nós não temos capacidade nenhuma, e a nossa capacidade vem de Deus.
Então, nós passamos a nos humilhar. Por isso que eu venho insistindo que o reino dos céus é de quem é pobre em espírito. O reino dos céus não pertence aos bons, aos capazes, aos que sabem fazer muita coisa para Deus, porque o reino dos céus é governado pelos céus e a obra de Deus é feita por Deus, não é pelos homens. Então, graças a Deus, Deus encontrou um grupo de, né, como o exército de Davi no começo, era só um grupo de endividados, um grupo de desanimados, desfalecidos, né, pela alma, e mais assim, o Senhor conseguiu reunir esses de espírito contrito, espírito humilde, né? Assim como Danilo, seja bem-vindo a esse exército, tá? Nós todos fazemos parte disso, nós, sem o Senhor ter nos convocado, nós não levantaríamos a nossa cabeça, mas graças a Deus, nós hoje vivemos pelo Espírito. Nós descobrimos na era do Apocalipse que a igreja em Filadélfia está se consolidando nos nossos dias. E essa igreja em Filadélfia, ela é de pouca força, ela não é aquela igreja impetuosa, forte, mas é aquela igreja formada de pessoas incapazes, formada de pessoas que não têm força. Nós temos pouca força, mas Deus, pois um Senhor que está na igreja em Filadélfia, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém pode fechar. E a única coisa que a igreja em Filadélfia tem que conservar é guardar a palavra. Por isso que André Miller, nosso querido irmão do passado, que viveu nos anos 1800 e alguma coisa, ele havia profetizado que a grande característica da igreja em Filadélfia dos últimos tempos é eles terem descoberto de que a palavra profética é o que leva a igreja a concluir esta era. Ele disse o seguinte, literalmente, que foram destrancados os tesouros da palavra profética para essa igreja em Filadélfia. Então, essa igreja em Filadélfia tem pouca força, mas ela tem a palavra profética. Deus fala, Deus é vivo, Deus fala de maneira viva a essa igreja. E essa igreja não negou o nome do Senhor. É uma igreja que invoca o nome do Senhor. É uma igreja que depende do Senhor. Sabe que ela mesma não tem força. Não é por força, não é por poder, mas é pelo Espírito de Deus. E assim, né, o Senhor vem trabalhando a nós, né, pela palavra profética. E pela palavra profética, tudo está acontecendo. Os milagres estão acontecendo. A comportagem dinâmica abriu como locomotiva esse processo da atuação dos 7 espíritos da era do Apocalipse. Hoje, nós temos clareza que nós já entramos na era do Apocalipse. Nós temos consciência de que os 7 espíritos já encontram condições na igreja em Filadélfia para começar a atuar no mundo atual. Por isso, já últimos 4 anos, 5 anos, nós estamos vendo tantos milagres acontecerem. Coisas que o homem não pode fazer. Esse exemplo do Danilo é um milagre. Então, Deus está fazendo isso. Como Danilo, há milhares de pessoas assim. E milhares de acontecimentos e milagres nós temos presenciado, nós temos testemunhado. Então, só pode ser uma coisa. Deus, de fato, está usando a sua igreja para encerrar esta era. Só que para Deus encerrar esta era, ele precisa encontrar pessoas que não confiam na sua capacidade. Essas pessoas ouvem a palavra profética com reverência, não ouve
a palavra como se ouve uma conversa na rua, mas ouve como Deus falando com elas. Cada palavra que chega até nós, nós ruminamos, nós ouvimos uma vez, ouvimos pela segunda vez, nós trabalhamos nela e nós passamos a aplicar essa palavra nas ruas. Isso funciona e tem funcionado. E Deus tem feito o seu trabalho, porque a própria palavra de Deus é que faz a obra de Deus. E para isso, ultimamente, eu estou mostrando para vocês todo o sofrimento de Jesus. Ele sabia o que ia encontrar naqueles últimos dias, na última semana em Jerusalém. E mesmo assim, ele saiu da Galileia, indo em direção a Jerusalém, face à morte. Ele sabia do que ia encontrar ali, toda injúria, toda zombaria, né? Toda blasfêmia e toda situação contrária e todo o sofrimento que ele iria encontrar, mas ele não titubeou, não hesitou um segundo, porque ele precisava morrer, sofrer, morrer e ser crucificado e se ressuscitar no terceiro dia. Aí sim a vontade de Deus pode ser feita. E nós só temos que dar graças a Deus que nós estamos nessa última geração. Nós queremos dar para Deus essa igreja em Betânia. Nós queremos dar para Deus que entre nós não temos arrogantes entre nós, porque o máximo entre nós é que nós somos Simão o leproso. Nós éramos pecadores, éramos rebeldes contra Deus, e Deus um dia chegou até nós, nos curou da rebeldia e nos fez obedientes à sua palavra. E hoje estamos sendo úteis, sendo simples e obedientes à sua palavra, e as coisas estão acontecendo, graças a Deus. Depois da comportagem dinâmica, Deus nos deu o Avança Jovem. Milhares de jovens, adolescentes e crianças hoje estão nas ruas, estão pregando o evangelho, estão fazendo diferença, né? Nós temos, então, graças a Deus, Deus tem movido as mulheres entre nós, as irmãs iniciaram, primeiramente, antes dos homens, uma rede de cuidado para cuidar das mulheres. E, graças a Deus, os homens, embora atrasados, também entraram. Hoje nós temos rede de cuidado dos homens de oração. E nós temos, graças a Deus, nas igrejas, uma central de atendimento para atender esses gritos de socorro nas ruas. Não podemos ficar insensíveis. Muitas pessoas estão gritando por socorro nas ruas e nós temos que acolher essas pessoas. Então, a igreja, pela central de acolhimento, estão acolhendo essas pessoas e também estamos, pela rede de cuidado, na igreja, estamos cuidando. E não só isso, nós temos comportagem por hora, comportagem por oportunidade, isto é, os irmãos que, pelo trabalho, não conseguem fazer o trabalho como comportores dinâmicos, mas eles, nas horas vagas, eles têm cargo também de participar dessa bênção de posso orar por você e passar livro nas mãos das pessoas. Isso, e hoje, esse final de semana, eu estou tendo comunhão com os irmãos do Rio Grande do Sul. Os irmãos do Rio Grande do Sul são nosso modelo em fazer esse trabalho da comportagem dinâmica por hora e por oportunidade. Isso está salvando o casamento deles. Sabe, quando nós tomamos o jugo do Senhor, nós realmente encontramos descanso. Sabe, o descanso é encontrado quando você participa do que o Senhor, né, está fazendo aqui na terra. Uma dessas ferramentas, quando você participa, você toma o jugo do Senhor, seu casamento é salvo. Graças a Deus, os serviços da igreja estão sendo restaurados. Então, o que acontece? Nós estamos aprendendo a nos edificar juntos. Nós que éramos tão diferentes uns dos outros,
de difícil relacionamento, mas através de nós temos um só objetivo, um só alvo, seguindo a palavra profética, fazendo a vontade de Deus, nós estamos deixando o nosso ego de lado, nossa vontade própria de lado, nós estamos sendo o quê? Convergidos para a vontade de Deus, nós estamos conseguindo nos edificar. Estamos conseguindo ser cada vez mais mais unidade entre nós. E Deus está contente, porque nós estamos felizes. Todos os irmãos que participam dessas ferramentas, todos estão vivendo numa felicidade só. Essa é a verdadeira felicidade, tá? Então, eu só quero terminar a minha comunhão dizendo o seguinte. Estamos falando, semana passada eu falei, retrasada, falei um pouco de nós voltarmos a ser como crianças. Como crianças. Eu vou terminar a minha palavra com isso. Olha, por quê? Né? Porque eu li alguns versículos, mas eu hoje vou ler só 2. Né? Mateus 18, final do versículo 1, diz assim: quem é porventura o maior no reino dos céus? Quer dizer, os discípulos disputavam, querendo saber quem é o maior do reino dos céus. Olha o conceito do homem. O conceito do homem é sempre quem é maior, quem é que manda, né? Aí Jesus, chamando uma criança, colocou-a no meio deles e disse: em verdade vos digo que se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, de modo algum entrarei no reino dos céus. Portanto, aquele que se humilhar, né? Aquele que se humilhar como esta criança, esse é o maior no reino dos céus. E quem receber uma criança, tal como esta, em meu nome, a mim me recebe. Isso quer dizer o quê, queridos irmãos? Se nós queremos ser esses trabalhadores da 1/10 hora, os trabalhadores da última hora, e queremos cooperar com Deus para concluir essa era da igreja, os trabalhadores da última hora, eles têm uma característica, não como os trabalhadores da primeira hora, que precisavam do espírito do poder para que eles possam avançar com impetuosidade para pregar o evangelho, que era proibido na época, né? Mas agora, no final dos tempos, nós temos a responsabilidade de convergir tudo para a edificação da igreja. Então, nós precisamos fechar todas as pontas. Tem muitas pontas soltas ao longo dos séculos e nós precisamos fechar todas elas. E quem é que tem essa capacidade de fechar todas as pontas para que a vontade de Deus seja feita e Deus diga: encontrei o meu descanso na igreja? Então, quem tem essa capacidade, irmãos, senão somente o Espírito? Eu não tenho essa capacidade, você não tem essa capacidade. Portanto, queridos irmãos, não dependemos da nossa capacidade. Nós dependemos totalmente do Espírito. E o Espírito vem pela palavra. Vem pela palavra, né? Jesus disse para os judeus, João 6:63, né? O Espírito é o que dá vida. A carne para nada aproveita. As palavras que eu vos tenho dito é que são espírito e são vida. Então, se é o Espírito que vai levar a cabo essa conclusão da era da igreja, e esse Espírito está na palavra, a liderança do Espírito está na palavra de Deus, irmãos, é por isso que a palavra de Deus tem tanta importância para os trabalhadores da última hora. E para nós podemos ser cooperadores desse Espírito, nós precisamos ser simples. Precisamos ser simples como uma criança. O Espírito, às vezes, não tem liberdade, ele fica restrito, fica limitado aos nossos conceitos. Então, se nós, os trabalhadores da última hora, precisam se tornar como uma criança. Você sabe por quê? Você sabe que quanto mais nós vamos crescendo, todos nós fomos crianças um dia,
Como criança, nós éramos simples. Não tínhamos muitas preocupações, não tínhamos muitas coisas, né, para nos imitar, nem muitas regras. Mas conforme nós fomos crescendo, nós fomos aprendendo, né, recebendo educação, e nós fomos aprendendo que nós precisamos viver dentro de certas regras sociais da educação, da cultura, para nós podermos produzir uma boa convivência na sociedade. Isso é positivo, não é negativo, não estou falando no sentido negativo. Então, todo homem que cresce como adulto, ele sabe que tem que estar enquadrado dentro de certas regras, dentro de certo estilo de convivência, né, para poder conviver numa sociedade. Mas eu tenho mostrado também para os irmãos que essas sociedades humanas, elas, na verdade, são governadas pelo governo humano. E o governo humano surgiu lá no começo de Gênesis por Nimrod. Nimrod, ele inventou o primeiro governo humano e construiu uma cidade, começando por Babel, e ali ele iniciou uma civilização sem Deus. Quer dizer, ele propôs aos homens naquele tempo de que o homem não precisaria temer Deus, não precisaria ter medo de Deus, medo do castigo de Deus quando desagradasse a Deus, né? Porque o homem poderia se virar sozinho. O homem produz sua própria segurança, por isso que eles viviam em cidade, eles produziam seu próprio sustento, eles produziam sua própria alegria, prazer, que é o entretenimento. São três indústrias que nunca acabam enquanto existir a sociedade humana, né? Então, é de sustento, de entretenimento e de segurança. Bom, de lá para cá, queridos irmãos, todos os governos humanos estão dentro desse mesmo princípio. Por isso que o governo insiste em falar que o Estado é laico, quer dizer, cada vez mais desvinculando o governo humano de Deus, desvinculando de Deus, né? Então, queira ou não queira, essas regras da sociedade, que é para boa convivência entre os homens, quem é que regula essas regras? Quem é que faz essas regras? Quem é que cuida da ordem, né, das coisas, ordem econômica, ordem social e ordem política de cada sociedade? Irmãos, existe uma cúpula, existe uma elite que ditam, né, a ordem das coisas para controle sobre aquela sociedade. E assim que acontece em cada país, nós temos sempre uma elite que controla tudo, né? E assim, cada país, assim como no livro de Daniel, nós vimos que, além da sociedade ter uma elite que controla a sociedade, e quem controla essa elite da sociedade, na verdade, são os principados e potestades do ar, que são os generais de Satanás, né? Assim como nós vimos no livro de Daniel, havia o rei da Pérsia, né? Então, sobre a Pérsia, né, existia um rei, e esse rei é um principado, é um príncipe, é uma autoridade angelical, né? Então, não é diferente hoje. Aparentemente, nós vivemos aqui na Terra, estamos debaixo de certas regras de boa convivência, tudo parece ser tudo positivo, mas a tendência, quanto mais vamos chegando no final dos tempos, nós vamos, essa ordem das coisas, inconscientemente, vai nos levando pouco a pouco para nos afastar de Deus, porque a intenção do governo humano é se afastar de Deus, não depender mais de Deus, afastar da lei de Deus, afastar daquilo que Deus deu para o povo de Israel e também Deus deu para a igreja na era cristã. Então, é isso que a sociedade está caminhando, tá? Hoje de manhã, antes dessa live, eu estava ouvindo a live dos irmãos, né, dos comportores de Cone Sul, onde o Daniel Silva, dos Estados Unidos, ele disse o seguinte, que todos os seus colegas, entre 20 a 30 anos de idade, praticamente não tem mais cultura sobre Deus, não tem educação bíblica, não tem mais educação sobre o que Deus
falou através da sua lei. Então, isso já me preocupa muito, porque já tem mais de 20 anos que estão tentando afastar a sociedade de Deus. Você imagina, então, as nossas crianças, o que elas estão sofrendo nas escolas. Estão fazendo uma lavagem cerebral nas nossas crianças e nós não sabemos isso. As nossas crianças estão sendo afastadas de Deus, afastadas das leis de Deus, da moralidade e da ética. Tá? E nós nem sabemos o que eles estão fazendo conosco nas crianças. Portanto, queridos irmãos, então, essas regras da sociedade, da boa convivência, cada vez mais vão nos limitando para nós não mais fazermos o que Deus precisa. Então, por isso que eu digo, eu não estou pregando que nós precisamos quebrar as regras da sociedade. Nós vamos, a partir de agora, ser mal educados. Não estou pregando isso, pelo amor de Deus, não me entendam mal. Mas, queridos irmãos, se eu estou num lugar em que a regra para eu não pregar naquele lugar, e se do meu lado tem uma pessoa que está pedindo socorro, espiritualmente pedindo socorro, você acha que eu devo ficar dentro das minhas regras e não socorrer essa pessoa? Não é verdade? Então, assim, eu acabei de ouvir, né, os irmãos falando, eles entraram no Walmart, que é o Walmart aqui, né, nos Estados Unidos chama Walmart. E eles entraram no Walmart, o Daniel Silva falou que em todos os estabelecimentos comerciais tem uma placa grande, não soliciting. Quer dizer, não se pode, né, fazer qualquer abordagem comercial para vender nada. Quer dizer, nenhum lugar é permitido. Nenhum lugar é permitido. Mas houve um grupo de crianças, agora há pouco eu vi a fotografia dos irmãos aqui do Sul, me mostraram, um grupo de irmãos um grupo de crianças, entraram no Walmart aqui no Brasil, começaram a posso orar por você e pregar. E o segurança falou para elas que elas não podem fazer isso. E, no fim, escoltou todas as crianças para fora. E essas crianças já tinham orado pelas pessoas, essas crianças estavam saindo com alegria no coração. Sabe? Então, eu quero dizer o seguinte, nós, de um lado, como trabalhadores da última hora, nós precisamos, de um lado, como ser humano, a gente obedece certas regras humanas para poder conviver na sociedade. Mas, por outro lado, nós precisamos ser sensíveis ao Espírito. O que o Espírito fala é mais alto do que a regra social. Então, se o Espírito me fala para orar para uma pessoa, não é porque tem uma placa dizendo que eu não posso abordar outra pessoa e essa pessoa está precisando de uma oração, eu preciso quebrar a regra e orar por essa pessoa. Os irmãos estão entendendo? Então, é disso que os trabalhadores da última hora precisam, dessa simplicidade, porque dessas crianças é o reino dos céus. Nós precisamos nos converter, nos tornarmos simples, para a gente poder, irmãos, ter sensibilidade do Espírito e socorrer pessoas como Danilo. Danilo pediu socorro. Em 3 minutos, o Senhor atendeu o seu pedido de socorro. E nós também precisamos estar atentos ao Espírito, porque há milhares de pedidos de socorro nas ruas, em todo lugar, onde tem uma placa, é proibido fazer abordagem. Irmãos, tem hora que a gente tem que quebrar regras. Nós precisamos voltar a ser crianças, é mais importante salvar uma vida do que seguir regras, tá bom? Então, vou parar por aqui. Jesus é o Senhor, Senhor abençoe vocês, a colportagem, né, se eu possa alcançar muita gente e fechar essa era, tá bom? Jesus, Senhor. Amém. Amém, amém, aleluia. Senhor Jesus. Glória a Deus. Amém. Ó Senhor Jesus. Amém. Amém, Senhor Jesus. Senhor Jesus. Amém, irmãos. Por causa do tempo, né? Nós queríamos ainda, não sei se o irmão Amir, irmão André, quer saltar o pino aí. Não, só falar, né, Jones, que o PAC está aberto, lembrando a todas as regiões
por favor, vamos sempre mandar os nossos comportores, né, serem reciclados no PAC, tá bom? E também o Pedro mencionou sobre a comportagem por hora, que está acontecendo no Rio Grande do Sul. Se alguma igreja aqui presente quiser ser ajudada, pode falar com o Paulo Vargas. Quem não tem o contato com ele, dele, pode falar comigo que a gente passa, tá bom? Para fazer aperfeiçoamento de irmãos que têm profissão, trabalham, mas querem dedicar 1 hora de comportagem por hora, tá bom? Amém. Só isso. Um abraço. Aleluia. Amém! Ô, Jones, eu posso orar por vocês? Ó, Senhor Jesus. Senhor Jesus. Ó, Senhor Jesus. Muito obrigado por essa palavra profética. Senhor, ela traz para nós o Espírito, Senhor. E podemos descansar, porque quem faz a obra é a palavra do Espírito. Ó, Senhor Jesus, muito obrigado pela comportagem. Senhor Jesus, tem salvado vidas. Aqui temos o exemplo do Danilo. Ó, Senhor Jesus, com coração contrito, espírito arrependido, chega diante de Ti, ó, Senhor, para receber o socorro, Senhor. Continua abençoando a vida de Danilo, ó, seus dias no PAC, ó, seus dias no CEAP, possa progredir e avançar. Senhor, continua abençoando a sua vida. Também, Senhor, faz-nos avançar, quebrar nosso protocolo de nós mesmos, humanos, para fazer a Tua vontade. A Tua vontade é o principal para nós. Ó, Senhor Jesus, muito obrigado, Senhor, por esse dia, por essa live, mais uma palavra. Ó, Senhor Jesus, abençoa todos os comportores dinâmicos. Jesus é o Senhor. Amém. Fala, Jones. Tá. Jones, está sem microfone, Jones. Minha aqui na... Pode ir? Amém, amém. Irmão André, eu queria pedir, aproveitar e orar pelo João e a Jamile, que estão indo para a Europa. Amém, João, Jamile? Abre o áudio. Só um minutinho. Seu áudio está fechado, irmão André. Tá bom, vai. Orar por... O João e a Jamile. Amém. Senhor Jesus, muito obrigado, Senhor, por esse casal de comportores. Amém. Jamile, Senhor, eles estão indo para a Europa para continuar sua comportagem ali, naquele continente tão necessitado, Senhor, não contra Deus ali, mas o Senhor pode curar o bloqueio, Senhor, e tocar no coração das pessoas contritas. Sempre há pessoa com espírito abatido. Ó Senhor Jesus, como Danilo, ó Senhor, que eles tenham sucesso lá na Europa, na comportagem. Oramos, envia eles em paz, envia o Senhor com toda a graça. Ó Senhor Jesus, muito obrigado, Senhor Jesus. Amém. Amém. Aleluia. Senhor, amém, aleluia, Senhor da granada comportou, salto o filho da granada comportou, salto o filho da granada comportou, não é mais da maneira convencional, sai da caixa, abre a jaula e solta o o jubilo da granada comportou, o jubilo da
Jesus é